Fala galera, beleza? Então hoje eu vou trazer para vocês uma discussão sobre entradas digitais, tudo bem, pessoal? E essa nossa discussão vai começar retomando a ideia do push button, que vocês já fizeram uma praticazinha, já simularam, né? A gente sabe que o push button ele vai ter uma chave onde quando eu pressiono ela, ela vai fechar o circuito e vai permitir a passagem de corrente elétrica, tudo bem? Então, se eu fecho, se eu pressiono o botão, ele conduz. Se eu não pressiono, ele não conduz. Perfeito. Esse elemento, que é muito simples, pessoal, ele tem uma propriedade que é interessante, que é que a gente vai se debruçar sobre hoje, que é, ele só pode estar em duas condições, ou ele está ligado, ou ele está desligado. Não tem um meio termo. Então, ou ele está ligado, ou ele está ativado, ou ele está pressionado, ou ele não está, né? Isso daí a gente vai verificar através de ler uma tensão do tipo 0 ou 5 volts. Se está pressionado, 5 volts. Se não está pressionado, 0 volts, por exemplo, né? Isso daí, pessoal, vai dar origem a gente trabalhar com o segundo tipo de variável. Por enquanto, a gente só tinha trabalhado com inteiros, tá, pessoal? Os inteiros vão ser números ali inteiros, né? Não tem parte fracionária, que foi a variável que a gente trabalhou. Então, a gente dizia lá, int LED vermelho igual a 9, por exemplo. Então, a gente estava salvando ali a nossa variável como um inteiro, né? O inteiro, pessoal, acho que eu não tinha comentado isso com vocês, mas ele guarda números de menos 32.767 até 32.767. Então, guarda uma faixa, tanto de números positivos quanto negativos, aí razoavelmente grande, né? Só que o que a gente vai trabalhar agora vai ser um outro tipo de variável, que são os booleanos, pessoal. Booleano significa que é 0 ou 1, ou é verdadeiro ou é falso, ou é ligado ou é desligado, ou é high ou é low, ou é 5 volts, opa, 5 volts, ou 0 volts, beleza, pessoal? Tranquilo isso aqui? Então, a gente vai trabalhar agora com o caso, por exemplo, do nosso botão que ou está acionado, e aí eu vou atribuir isso provavelmente a 1, ou está desacionado, eu vou atribuir isso a um 0, beleza? Então, a gente já falou, pessoal, né, que com essa ideia de 0 e 1, a gente consegue ali usar o sistema binário, né? E com um elemento que seja 0 ou 1, eu tenho ali um bit. Com mais bits a gente consegue guardar informações maiores, tudo bem, pessoal? Falamos também sobre a forma de onda, né? Que se a gente olhar ao longo do tempo, o que vai acontecer? A gente pode visualizar esse sinal elétrico, esse bit ali, que está em 0 ou 1, ele variando, certo? Então, por exemplo, pessoal, olha aqui nessa animaçãozinha, né? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, quando a gente está olhando aqui, a gente está vendo um LED piscando, mas se a gente fosse desenhar o gráfico aqui da forma de onda do sinal elétrico que está chegando para ligar esse LED aqui para ele acender e apagar, a gente ia ter ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado. Então a gente já tem uma tensão aqui que está variando 0,5 volts, 0,5 volts. Só que esses 0,5 volts, quando a gente vai pensar em níveis lógicos, né? Se eu tenho isso aqui, né? 5 volts e 0 volts, em nível lógico, isso aqui é o nível lógico 0 e o nível lógico 1. Então ele está alternando sempre entre desligado, ligado, desligado, ligado, ou 0 e 1. Beleza, pessoal? Legal isso aí? Isso daí vai aparecer para a gente bastante, né? Por exemplo, na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho sobre comunicação serial, que é uma forma de comunicação onde a gente vai mandar a nossa informação um bit de cada vez, né? Então vai mandar aqui 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Isso daqui é o que? É só uma forma de onda que vai subir aqui, depois vai descer, vai passar um tempinho subido, aí depois vai passar um tempo embaixo, aí sobe de novo, depois desce de novo. Então, por uma forma de onda, a gente consegue transmitir ali informação, tá, pessoal? Isso aqui é só um bit, só um valor variando ali de 0 a 5 volts, de 0 a 1, tudo bem? Então, um exercício muito rápido aqui, pessoal. Pausa o vídeo e identifica ali os zeros e uns nessa forma de onda. Fizeram? Então vamos lá. Então, ó,
Se está embaixo é 0, se está em cima é 1. Se está embaixo é 0, se está em cima é 1, 0, 1, 0, 1, 0. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Então vamos lá. Uma curiosidade, inclusive, pessoal, vocês já viram esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui, que aparece sempre, que é o símbolo de ligar e desligar, né? Ele é ah, uma brincadeira, né, com os números 1 e 0. Então aqui eu tenho o número 1, certo? E aqui eu tenho estilizado o número 0. E aí, digamos, né, como é essa questão tipo de ligado ou desligado, de 0 ou 1, então esse símbolo virou o símbolo para representar o acionamento de alguns equipamentos eletrônicos, beleza, pessoal? É uma curiosidade aí para vocês. Tá. E aí a gente falou, mas eu vou discutir isso aqui um pouquinho melhor com vocês, pessoal, que é a questão de um bit eu tenho só um 0 ou 1, né? Então eu tenho ali um número ali que vai ter vai conseguir representar se alguma coisa está ligada ou desligado. Mas o que acontece, pessoal? Se eu junto mais bits, eu consigo ter informações maiores, né? Então, o caso principal, mais claro, se eu junto 8 bits, eu vou formar um byte, pessoal. E um byte a gente pode representar muitas coisas. Por exemplo, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui nessa figurinha tá mudando aqui, eu tenho um byte aqui, eu tenho 8 bits, né, que podem estar assumindo aqui 0 ou 1. Beleza. Tem um código chamado ASCII2, certo? ASCII2, que ele tem uma representação binária aqui em 1 byte, ou seja, em 8 bits, para cada caractere nosso, tudo bem? Então aqui, ó, ele está escrevendo aqui Hello World, Olá Mundo, tá? E aqui ele está passando o quê, pessoal? Cada caractere aqui tem um símbolo binário. Então, com 8 bits eu consigo escrever o alfabeto e caracteres como vírgula, espaço, exclamação que eu tenho aqui. E ele está passando aqui pelos caracteres. Então, por exemplo, o L é 01001100. Então, é o código ali para representar o L, pessoal. Olha só que coisa bacana, né? Da mesma forma, o que acontece com binários, eu também posso representar números, pessoal. Vou postar depois para vocês lá no Ava um videozinho ensinando a contar em binário, tudo bem? Mas o que acontece, né? Então aqui com 8 bits eu consigo contar até 200, de 0 até 255. Então ele vai 1, aí depois vai somar mais 1, aí vai dar 2, aí vai dar 3, 4, aí vai passando ali os números vários até chegar no 255. E se somar mais um, ele dá um estouro, né? Porque aí eu não consigo contar mais de 255 com 8 bits. Eu precisaria de mais bits para fazer isso, né? Beleza, pessoal. O que acontece? Ó? Então, se eu junto 4 bits, um bit é a menor unidade de informação, tá? Então, um bit eu armazeno se uma coisa está ligada ou desligada. Beleza. Mas com 4 bits, eu formo um nibble. Se eu junto dois nibbles, que são 8 bits, eu formo um byte. Beleza. Aí, pessoal, se eu junto 1024 bytes, eu formo um kilobyte. Se eu junto 1024 kilobytes, eu formo um megabyte. Se eu junto 1024 megabytes, eu formo um gigabyte. Se eu junto 1024 gigabytes, eu formo um terabyte, que já é informação pra caramba. Se eu juntar 1024 terabytes, eu teria um petabyte, pessoal. Olha só que coisa bacana, né? Mas para a gente ter uma noção do que isso significa, porque tipo, vocês imaginam, pô, 8 bits dá um byte. Se eu tiver 1024 bits, eu vou estar tendo ali 8 vezes 1024 bits. Então eu tenho muitos zeros e uns. E quando a gente vai descendo nessa lista aqui, até chegar nos terabytes e nos petabytes, você tem ali um número incontável ali de bits, né, de zeros e uns. Vamos ter uma ideia do que isso aqui representa, pessoal. Olha só. Então imagina uma página de papel, né? Se eu pegar uma página, pessoal, e escrever ali 5.000 caracteres ali na fonte 10, certo? Eu vou ter ali mais ou menos 5 kilobytes de informação, beleza? Então, uma página de papel, mais ou menos 5 kilobytes de informação, beleza.
Um disquete, e aí vocês lembrem aí o pessoal mais antigo, né? O pessoal mais novo, às vezes nunca viu nenhum disquete ao vivo, né? Mas o pessoal mais antigo aí vai lembrar que tinha o tal do disquete, né? Disquete 3,5 aí, né? Beleza. Um disquete 3,5, ele armazenava 1,44 megabytes. Isso aí daria para guardar 280 páginas daquela ali com 5.000 caracteres que a gente tinha feito, tá, pessoal? Então, dá para guardar um livro pequeno, né? 270 páginas, um livrinho ali, né? Show de bola. Beleza, pessoal, olha só. Aí, vamos passar aqui, vamos pegar uma caixa aqui, onde nessa caixa, a gente consegue guardar 2.000 páginas. Essa caixa, pessoal, ela vai ter o equivalente ali a 10 megabytes, tá, pessoal? Que já é mais do que, bem mais do que a gente consegue guardar no disquete, né? Beleza. Então, uma caixa ali, né? Aí, imagina um CD, pessoal. O CD, ele guardava 700 megabytes, pessoal. Isso significa que um CD, ele guardava o equivalente a 70 daquelas caixas. Se a gente pegasse essas caixas e botasse que caberiam, em nota, né? Cada caixa cabia 2.000 páginas. O CD ele cabe 70 caixas daquela. Então você tem 70 vezes 2.000 páginas. Tudo bem? Se a gente pegar essas caixas e botar uma do lado da outra ali, vai dar quase o comprimento de uma quadra de basquete. Olha que coisa da hora, né? Então, informação pra caramba, se a gente fosse imprimir em papel isso daí. Aí, pessoal, imagina agora que a gente pega ali o iPhone 6, tá? A gente já tá no, sei lá qual iPhone aí, mas pega o iPhone 6, que é um iPhone antigo. Ele conseguia guardar ali 128 gigabytes de informação, pessoal. Isso daí daria 12.800 caixas daquela com 2.000 páginas, com 5.000 caracteres em cada uma. Isso daí, pessoal, se a gente fosse botar uma caixa do lado da outra, iria formar uma linha reta ali de mais ou menos 3 milhas, tá? Isso aí significa o quê, professor? Significa a distância aí lá em Nova York, lá de onde ficava o World Trade Center até o Empire State. Então, ali da ponta até o centro de Manhattan. Isso aí dá mais ou menos 1 hora de caminhada. Então, vocês imaginam o tamanho dessa fila de caixa aí, uma do ladinho da outra, e cada uma com 2.000 páginas, cada página com 5.000 caracteres. Vocês imaginam a quantidade de informação que tem nisso aí. Mas vamos melhorar, pessoal. A Wikipedia, ela tem aproximadamente 33 terabytes de informação nela. Isso daí, pessoal, daria aproximadamente 3 milhões e 300 mil caixas daquelas com um bocado de página dentro dela, com um bocado de caractere em cada página. Olha o tanto de informação. Se a gente fosse pegar essas caixas todinhas e botar uma do lado da outra, pessoal, isso daria o suficiente para cobrir a distância entre Chicago e Nova York. E essa distância, pessoal, é uma distância que de carro faz em 12 horas. Então, é uma distância grande pra caramba, pessoal. Olha que coisa louca. Mas vamos lá. O catálogo da completo da Netflix, né? Porque na Netflix tem algumas coisas do catálogo que são restritas para alguns países, e aí alguns países conseguem acessar, outros países não, e parará, parará. Mas o catálogo completo da Netflix ele é estimado em ter 3,14 petabytes, pessoal. Lembrando que um petabyte são 1024 gigabytes, tá? Isso daí daria 314 milhões de caixas daquela, pessoal. Se a gente fosse empilhar essas caixas uma em cima da outra, daria 1/3 da distância entre a Terra e a Lua, pessoal. Vocês imaginam a quantidade de zeros e uns ali que está presente nessa informação toda para compor os dados ali que compõem o catálogo da Netflix, toda essa mídia ali, pessoal. Olha que coisa louca, tá, pessoal? Quantidade de informação, beleza? Tá. Feito isso, mas ainda nessas curiosidades aí sobre binários e bits e parará, as imagens, pessoal, quando a gente vai pegar uma imagem, né? Cada imagem digital ela é composta por pixel, tá? Cada pixel é cada um desses quadradinhos que a gente vê, né? Então aqui do lado aqui, ó, eu tenho um GIF aqui de um camarada ali num telescópio, né?
E vocês veem ali que ela é toda pontilhadazinha, né? Ela é formada por vários quadradinhos, tudo bem? Cada quadradinho desse, nessa imagem, é um pixel. Então, o que acontece, galera? No sistema que a gente usa hoje em dia, que é o padrão RGB, tá? E aí RGB significa Red, Green e Blue. Significa vermelho, verde e azul, certo? Então, cada pixel, cada quadradinho da imagem, ele é composto por uma soma de três cores ali. Uma quantidade ali de vermelho, uma quantidade de verde e uma quantidade de azul, beleza, pessoal? E aí o que que acontece, né? Ah, Quanto mais vermelho eu tiver no pixel, mais próximo do vermelho essa cor vai ficar. Quanto mais verde eu tiver, mais próximo do verde ela vai ficar. Quanto mais azul eu tiver, mais próximo do azul. Então, por exemplo, aqui, pessoal, ó, esse pixel aqui, grandão aqui, que é amarelo, amarelo ouro ali, sei lá, ele tem o quê? Ele tem um bocado de vermelho, tá? Tem um número alto aqui, 248. Tem um tanto ali também de verde, certo? E não tem nada de azul, então tem zero de azul. Aí se eu junto um montão de vermelho, um bocado de verde e nada de azul, eu obtenho esse amarelão aqui, beleza? Então todas as cores ali que a gente consegue formar no RGB são feitas por uma combinação de três valores. Esses valores eles variam de 0 a 255. Professor, por que 0 a 255? Porque com 8 bits a gente consegue contar de 0 até 255. Por quê, professor? A gente faz essa conta assim, ó. O número que eu consigo contar ele vai ser sempre 2 elevado ao número de bits menos 1. Então, se eu fizer 2 elevado a 8 bits menos 1, isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. 2 elevado a 8 é 256, menos 1 vai dar 255. Por que o menos 1, professor? Porque eu começo a contar do zero, tá? Então eu não conto até 256, eu conto do zero até o 255, beleza? E aí o que acontece, pessoal? Bom, se é uma combinação de três cores, isso significa que no RGB eu consigo fazer 256 elevado ao cubo cores diferentes. Isso daí, pessoal, dá mais de 16,7 milhões de tons diferentes, tá? São tons assim tão próximos um do outro ali que a gente praticamente não consegue diferenciar, tá? Em computadores antigos, pessoal, o pessoal que é bem antigo aí vai lembrar que a gente tinha alguns padrões diferentes, né? Tinha padrão ali 32 cores, aí 64 cores, 128 cores, e depois a gente chegou nesse padrão de 16,7 milhões de cores diferentes, tá? Essa imagem aqui, essa GIF aqui, por exemplo, ela é feita só em três cores ali, né? Eu tenho preto, eu tenho azul e eu tenho um roxo, um rosa ali, sei lá, né? E aí, com três cores, o cara consegue compor imagem, né? E fazendo ali um negócio que é chamado de dithering, que é essa questão de fazer ali um xadrez ali, ele consegue emular ali cores, parecer que tem dois tons de roxo, de rosa aqui, por exemplo, né? Então dá para fazer algumas coisas nesse sentido. Na real, acho que tem quatro cores, não tem branco aqui também, né? Então, com quatro cores aqui, o cara consegue fazer uma imagem. Mas aí com mais cores, o que eu consigo fazer, pessoal? Eu consigo fazer todo o padrão RGB, certo? Mas o que que isso é legal, pessoal? Olha só. Se cada pixel é um número de 0 a 256 para o R, para o G e para o B, ou de 0 a 255, que diga, isso significa que para cada pixel eu tenho 3 bytes, certo? Então eu vou ter 8 bits para o R, 8 bits para o G e 8 bits para o B. Então eu vou ter, pessoal, para cada pixel eu vou ter 24 bits. Legal. Imagina, pessoal, que uma imagem pequena, tá? 100 por 100 pixel. Nota que aqui vocês, da câmera de vocês aí, de vários mega, do celular de vocês tem vários megapixels de resolução, tá? Mega quer dizer milhão, tá? Então isso é uma imagenzinha pequenininha aqui, 100 por 100, certo? Que daria 10 mil pixels, né? 100 vezes 100 é 100 ao quadrado, que é o famoso 10 mil, né? Então, uma imagem com 10 mil pixels apenas, que ia acontecer, pessoal? Ela teria para representar ela, para armazenar essa imagem de 100 por 100,
ela teria 30.000 bytes, pessoal. Ou seja, eu teria 240.000 bits, 240.000 zeros ou uns ali para poder armazenar essa imagem, pessoal. Olha que coisa fantástica. Então, para apresentar uma imagem pequenininha, eu preciso de um montão de zeros e uns, tá? Isso daqui é um negócio muito legal para a gente pensar, tá? Olha essa coisa bacana. Legal isso aí, pessoal? Bacana? Show? Então, vamos lá, pessoal. Vamos seguir, então. Falando um pouquinho agora, voltando na ideia do botão, tá? Eu quero mostrar para vocês um negócio aqui chamado lógica positiva ou negativa, tá? Porque a gente já chegou na conclusão, beleza, nosso botão ele pode estar em dois estados, 0 ou 1 e 0, né? Beleza. O que significa essa ideia de lógica positiva ou negativa, pessoal? A lógica positiva ou negativa para o botão se refere a se esse botão ele vai dar 5 volts quando ele está pressionado ou 5 volts quando ele está solto. Como assim, professor? Olha isso, compara esses dois circuitos aqui, galera. Olha só. Quando eu boto VCC aqui, tá, pessoal? Vocês imaginam que é os 5 volts, tá? E esse símbolo aqui, que é esse triângulo, vocês imaginam que é igual fosse esse símbolo aqui para representar o 0 volts, o nosso GND, tudo bem? Então, o que ele está fazendo aqui, ó, ele está ligando aqui nos 5 volts o botão, tudo bem? Então, é como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Ligou aqui, aqui está o botão, tem uma saída aqui que eu vou ler com o meu microcontrolador e aqui tem um resistor. Então é isso aqui que ele está fazendo, tá, pessoal? Só está representando de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a usar, mas beleza. Então o que acontece, ó? Nesse caso aqui, pessoal, o meu botão ele está ligado no 5 volts e o resistor que está em série com esse botão ele está ligado no 0 volts. O que vai acontecer? Se o botão não tiver pressionado, aqui onde eu vou botar o meu microcontrolador, né, que está escrito aqui to logic input, né, para a entrada lógica, que no nosso caso vai ser a entrada do nosso microcontrolador, eu vou estar enxergando o quê? Quando eu digo eu, microcontrolador, o que ele vai estar enxergando, pessoal? Ele vai estar enxergando 0 volts através aqui, ó, do resistor. Então, através do resistor vai estar chegando 0 volts para a entrada. Então, se eu não pressionar, está chegando 0 volts. Agora, se eu venho aqui e pressiono esse botão, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai fechar o circuito. E aí eu vou ter 5 volts aqui em cima. Vamos dar uma olhada na simulação aqui para isso ficar mais claro. Olha só. Então vou mostrar para vocês aqui uma outra ferramentinha que é bem legal, que é o Fausted, tá, pessoal? Um simuladorzinho de circuito aqui bem tranquilo. E o que acontece? Ó? Então eu estou aqui montando exatamente aquele circuito aqui na esquerda, tá? Eu tenho aqui, ó, a chave ligada nos 5 volts, certo? E tenho aqui um resistor ligando para o GND. Quando eu estou com a chave aberta, o que está acontecendo, pessoal? Através do resistor, eu chego aqui com 0 volts, tá? Com o valor lógico 0. Se eu pressiono, o que acontece? Ó? Eu vou ter 5 volts aqui em cima do resistor. Por quê? Ó? Porque a chave ela não tem resistência, então eu fechei o circuito, vou ter corrente circulando aqui pelo resistor, e aí toda a queda de tensão, todos os 5 volts, vai cair em cima do resistor. E aqui em cima eu vou ter os 5 volts no total, que é o valor lógico 1, o valor lógico ligado, o valor lógico high. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, ó, se eu abrir, chega a zero através do resistor. Se eu pressiono, eu tenho o valor lógico 1 através da chave, ou 5 volts através da chave. Pessoal, 0, 1, 0, 1 aberto 0, pressionado 1. Beleza, pessoal? Só que agora eu vou inverter, certo? Eu vou colocar a chave embaixo e o resistor em cima. Perceba que agora, com a chave embaixo, ó, se eu estou com a chave aberta, ao invés de chegar a 0 para o meu microcontrolador, que estaria conectado aqui, ó, nesse caso estaria conectando aqui, ao invés de chegar a 0 volts, está chegando 5 volts aqui, ó, tá verdinho aqui, verdinho é 5 volts, tá? Cinza é 0. Então, está chegando 5 volts aqui no meu microcontrolador. Agora, a hora que eu pressiono, o que vai acontecer? Ó? A chave ela não tem resistência, então ela está curto-circuitando aqui, ó, está jogando direto a entrada do meu microcontrolador para o 0 volts. Então, ele vai estar enxergando 0 volts. Eu fechei o circuito, a corrente vai circular aqui no meu circuitinho.
a tensão vai cair toda nesse resistor de 10K, certo? Então, se aqui em cima eu tenho os 5 volts e vai cair 5 volts no meu resistor, do outro lado eu vou ter 0 volts. Então, vai estar chegando 0 volts, vai estar chegando o valor lógico baixo, o valor lógico zero no meu microcontrolador. Então, ó, abri 1, fechei 0, abri 1, fechei 0. É o contrário, pessoal. Então, ó, aberto aqui é 0 e aqui é 1, fechado aqui é 1 e fechado aqui é 0. Então, essas duas lógicas, certo? Eu colocar o botão em cima ou embaixo, o resistor embaixo ou em cima, vão me dar essas duas lógicas diferentes. E essa primeira aqui é da esquerda, a gente vai chamar de lógica positiva. Por quê? Porque eu pressiono, ele vai para cima, ele vai para 1. Aqui eu pressiono, ele cai, ele vai para 0. Tá? Então, essa daqui a gente vai chamar de lógica positiva, tá, pessoal? Então, ó, lógica positiva, e essa daqui a gente vai chamar de lógica negativa. Professor, tem vantagem de uma ou de outra? Não. Em termos eletrônicos, não. Mas quando você vai projetar o seu circuito, normalmente você vai escolher uma das duas e vai usar sempre aquilo dali. Por quê? Porque você começa. Não necessariamente, tá? Vocês podem misturar à vontade, mas às vezes você começa a se confundir ali. Então a sugestão é adota uma, tá? Normalmente aqui nas práticas eu vou adotar a lógica positiva com vocês, mas vocês podem montar com lógica negativa. E aí só precisa pensar o que, que isso implica para o funcionamento da lógica do circuito de vocês, especialmente na parte da programação, tá? Mas a gente vai discutir um pouquinho ali como a gente lida com uma e lida com outra, e até como a gente compensa uma ali no código, tá, pessoal? Então isso aqui é bem tranquilo, tudo bem? Aí vocês me perguntam, professor, por que tem que botar um resistor em série? Excelente pergunta, meu aluno. Olha só. Se eu tenho isso aqui, ó, 5 volts, aí eu tenho aqui a minha chave. E aí eu não botar aqui, eu botar direto aqui pro meu microcontrolador aqui, ó, Arduino. Show de bola. Se eu botar direto aqui, enquanto eu estou com a chave fechada, o que, que vai acontecer? Eu vou ter 5 volts aqui no Arduino, beleza. A hora que eu abrir a chave, não tem nada, tá? Não tem 0 volts. Por quê? Porque aqui, ó, nesse circuito aqui, o 0 volts chega através do resistor. Nesse circuito aqui não está chegando nada. Então a gente fala que a entrada do Arduino ela vai estar flutuando, tá, pessoal? Flutuando significa o quê? Não tem nenhuma tensão aqui, não está chegando nada. Então, no máximo, vai estar chegando algum ruído ali. Por quê? Porque todo circuito eletrônico, de uma forma bem pequenininha, ele se comporta como uma antena. Então, se tiver ruído ali, ah, eletromagnetismo ali, por conta de você ter outros equipamentos eletrônicos ali, né? O famoso EMF ali, o que, que vai acontecer? Vai pegar algum ruidinho ali e ele vai ler qualquer coisa, tá? Então esse é o problema. Ele não vai estar lendo só zero, ele pode estar lendo zero, daqui a pouco lê um, daqui a pouco lê zero. Então o Arduino vai estar lendo qualquer coisa e a gente não pode deixar isso acontecer. Ele não pode deixar a entrada flutuando. Por isso a gente vem aqui e bota um resistor para o GND. Por quê? Porque eu garanto, se está aberto, está chegando o GND através do resistor. Se eu aperto o botão, está chegando 5 volts através do botão. Então eu sempre tenho que estar chegando alguma coisa que seja determinada. Se eu deixo a entrada flutuando, pode estar chegando qualquer coisa, beleza, pessoal? Show de bola, pessoal. Então nós vamos montar agora um circuitinho para exercitar isso. Vocês já montaram um circuito para acender um LED com um botão diretamente, com o LED interrompendo o circuito, mas agora nós vamos fazer um negócio diferente, pessoal. Agora nós vamos botar o Arduino para ler esse botão, ou seja, ele vai ler uma entrada, vai receber informação do usuário, né, que vai pressionar ou não o botão, e a partir dessa informação que ele está recebendo, ele vai tomar uma decisão, quer ligar ou não o LED, tá, pessoal? Então a gente vai fazer um circuitinho ali específico para isso, tá? O que, que vai acontecer, pessoal? Olha só, a gente vai estar ligando aqui, ó. Lembra que o botão ele se comporta como uma chave aqui, tá? E que esses dois pinos aqui são curto-circuitados. Então é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu estou ligando aqui o resistor no GND e isso aqui é 5 volts, beleza? Então, ó, é como se eu estivesse fazendo isso daqui. Eu tenho os meus 5 volts aqui, tá? Aí, ó, eu tenho uma chave. Daqui, debaixo da chave, ó, eu tô tirando um fio que vai para o Arduino, certo? E aqui eu tenho um resistor. Se eu fechar a chave, o que vai acontecer, pessoal? Eu tenho
os 5 volts passando aqui pela chave, beleza? Se eu abrir a chave, eu tenho aqui o GND chegando, o negativo aqui da fonte, chegando pelo resistor. Então, esse botão aqui, ó, ele está ligado como lógica positiva, beleza? O que mais, pessoal, que tem de legal para falar? Para fazer essa leitura, a gente vai usar aqui uma função que a gente não tinha usado ainda, que é o digital read. Ele é o irmão, né, a contraparte ali do digital write, tá? No digital write a gente enviava, a gente escrevia uma informação em um pino, certo? Agora no digital read, o que vai acontecer? A gente vai passar como argumento qual o pino que eu quero ler, que nesse caso é o pino 6, ó, que ele está ligado aqui no nosso botão. Então aqui seria o pino digital 6, beleza? Eu vou dizer digital read, leia o botão 6, faça a leitura, veja o que está chegando ali. Então eu vou receber um sinal elétrico, certo? No digital write a gente enviava um sinal para, por exemplo, acionar ou não um LED. Aqui a gente vai receber um sinal no botão, certo, pessoal? E aí, essa função digital read, pessoal, ela vai responder para mim duas coisas. Ela vai me responder ou 0 ou 1. Se estiver chegando 0 volts, ela vai responder para mim o valor lógico 0. Se estiver chegando alguma coisa próxima de 5 volts, ela vai me responder o valor lógico 1, beleza, pessoal? Então, o que eu tenho que fazer? Como ela vai me responder 0 ou 1, vou armazenar esse resultado, se o que me diz se o botão está desligado ou ligado, numa variável chamada estado, que vai ser o estado do botão, ou está no estado ligado ou está no estado desligado. E essa variável estado, eu vou salvar ela com uma variável chamada do tipo bool. Lembra que a gente falou para vocês que a gente teria dois tipos agora? Né? A gente teria aqui os inteiros e a gente teria o booleano. Por quê? Porque ele pode assumir dois valores, ou 0 ou 1. Beleza, pessoal? Vamos botar isso na prática, então? Então, olha só. Tenho aqui o circuitinho que vocês tinham montado, certo? Vou desmanchar aqui uma parte dele, tudo bem? Ó, vou botar aqui o nosso LED na porta 9, tudo bem? Vou fazer aqui a ligação do nosso botão com o resistor aqui que eu vou girar. Lembrando que o atalho para girar é o R de rotacionar, de rotate, tudo bem? Vou botar aqui, pessoal, um resistor de 10K, tá, pessoal? Que é um valorzinho que vocês têm lá no kit. Normalmente, pessoal, o resistor para o botão, como é que eu escolho, professor, o resistor para o botão? Boa pergunta. Normalmente a gente vai escolher um valor grande para esse resistor, tá? Então, 10K, 100K, por quê? Porque vocês viram aqui na simulação, né, que quando ele está fechado, está passando corrente nesse resistor. Quando está passando corrente aqui, pessoal, eu vou ter efeito Joule, então eu vou estar jogando fora potência. O que eu quero fazer? Eu quero passar a menor corrente possível nesse resistor. Então a gente vai escolher um resistor grande. 10K é um bom número, mas dá para fazer com resistores maiores também, certo? Então, quanto maior o resistor, menos energia a gente vai jogar fora, tudo bem? Então, a gente vai usar 10K aqui como padrãozinho, que é o valor que a gente tem lá no nosso kit, beleza? O que eu vou fazer, ó, vou ligar aqui o outro lado aqui nos 5 volts, tá? E vou puxar um outro cabo aqui, que eu vou botar aqui de laranja, por exemplo. Vou botar, por exemplo, aqui na porta 10, tá? Então, com a porta 9 eu vou acionar o LED e com a porta 10 eu vou ler o botão, beleza, pessoal? Então, nosso circuito está montado, vou deletar esses fios aqui, esse negócio aqui só para não ficar poluindo. E vamos lá, pessoal, vamos programar então, ó. Então, poxa, eu já tinha um negócio aqui meio feito aqui, mas vamos fazer de conta que eu não tinha nada ainda. Então vamos lá, ó. Vou deletar aqui e vou programar junto com vocês, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Bom, eu vou aproveitar aqui as coisas que a gente tinha. Então, ó, eu tinha aqui uma variável do tipo inteiro, certo? Vou até aumentar o tamanho da fonte aqui para vocês conseguirem ler, beleza? Então tinha uma variável do tipo inteiro chamada LED9, tá? Vou manter LED9 aqui, que recebe o valor 9, porque o 9 é o pino onde eu estou ligando o LED, tá? Vou botar uma outra variável chamada botão aqui, não vou botar botão 6, porque a gente só tem um botão por enquanto. E o botão eu estou ligado no pino 10 do Arduino, beleza? E agora, pessoal, eu vou ter um booleano, um bool aqui, chamado estado, que vai ser o estado do botão.
Vou começar ele como 0, porque booleano só pode receber dois valores, ou 0 ou 1, beleza? Então, se é 0 ou 1, é um booleano, eu inicio essa variável com o tipo bool, da mesma forma que o inteiro eu inicio como int, legal? Então, o que acontece, pessoal? Olha só, a gente vai vir aqui, void setup, a gente vai fazer assim, ó, pinmode, aí, o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer, ó, LED 9 é um pino de saída, output. E aí, vou dizer assim, ó, pinmode botão é um pino de entrada, input, tá, pessoal? Então, estou colocando aqui o LED como saída e o botão como entrada, beleza? Alternativamente, eu posso escrever aqui, ó, entrada, ou saída e entrada, tá? Posso escrever como binário também, beleza? O que mais? Igual a gente viu na última aula. Void loop, vamos lá. No loop, pessoal, que vai ficar repetindo, o que eu vou fazer? Ó, eu vou dizer assim, ó, estado recebe. Lembrando que o igual, pessoal, não é de igualdade, quer dizer recebe, quer dizer armazena. É o símbolo de atribuição, quer dizer que eu estou atribuindo a uma certa variável um valor, certo? Então, eu estou guardando aquela variável. Então, na variável estado, eu vou guardar qual o valor? O valor vai ser retornado pela função digital read, tá? Que vai ler o nosso botão, tá? Lembrando, pessoal, que eu não posso ter caracteres romanos, então não posso botar botão com tio, tem que ser botal, beleza? Então, ó, digital read vai me retornar 0 ou 1. Se o botão estiver pressionado, lembra que a gente está fazendo lógica positiva. Se o botão estiver pressionado, ele vai me retornar, vai dar 5 volts, ele vai me retornar 1 aqui, certo? Se o botão não estiver pressionado, ele vai me retornar 0, beleza? E aí, o 0 ou 1, o que ele me retornar, eu vou salvar aqui nessa variável chamada estado. E aí, pessoal, a gente vem aqui e diz assim, ó, digital write, o pino chamado LED 9, vírgula. Vocês lembram que a gente vinha aqui e escrevia high se eu quisesse ligar, certo? Ou low se eu quisesse desligar, não era assim? Agora, pessoal, pense o seguinte, ó. Lembra que a gente falou também que se eu quisesse ligar eu podia escrever 1, ou se eu quisesse desligar eu podia escrever 0? Pois é, eu posso fazer isso de uma forma indireta. Porque, por exemplo, se a gente não sabe que essa variável estado ela não é um booleano, então ela tem 0 ou 1, então eu posso simplesmente passar aqui, ó, se a função digital write aceita que eu dizer 0 ou 1 para ligado ou desligado, eu posso dizer que eu vou chamar o que estiver guardado dentro da variável estado, que vai ser um 0 ou 1 também. Então, vou dizer assim, ó, digital write LED 9, estado. O que eu estou fazendo aqui, galera? Olha só. Se eu venho aqui, né? Vamos dizer que eu pressionei o botão, tá? Pressionei o botão. Se eu pressionei o botão, quando eu cair aqui digital read, ele vai ler 5 volts, ele vai me retornar 1. Então, eu vou salvar o número 1 na variável estado, beleza? Quando eu salvar o número 1 na variável estado, o que ele vai fazer? Vai vir aqui, ó, digital write, LED 9, vírgula, estado. Mas o que vale estado? O estado está armazenando o valor 1. Então, ele vai vir aqui ó, e vai dizer 1. E aí, o que ele vai fazer? 1 é ligado. Então, ele vai acender o LED, tá, pessoal? Ele vai mandar 5 volts aqui e vai acender o nosso LED. Beleza. Se eu depois soltar o botão, o que vai acontecer? Ele vai estar chegando 0 volts aqui através do resistor, nesse fio, tá? Lá na porta 10. Ele vai vir aqui, digital read, botão, que é a porta 10. Está chegando 0 volts, ele vai me retornar que está desligado, vai me retornar o valor lógico 0. Então, eu vou armazenar, eu vou atribuir à variável estado o valor lógico 0. Quando eu vim aqui, ó, digital write LED 9, seria a mesma coisa que eu tivesse aqui, ó, digitado 0, tivesse digitado low, tá, pessoal? Então, como o estado contém o valor 0, ele vai fazer digital write LED 9,0. E aí vai fazer o que? Vai mandar 0 volts aqui nesse fio verde e vai apagar o nosso LED, tá, pessoal? Então, beleza, pessoal. Vou iniciar aqui a simulação e vamos ver se isso aqui vai funcionar, olha só. Então, estou iniciando a simulação aqui, o que vai rolar? Compilou ali, vou pressionar o botão, o que acontece? Quando eu pressiono, pessoal, a variável estado recebe o valor 1. E aí ele vai fazer digital write o valor 1, que é ligado, então ele vai acender o LED. Se eu solto,
está chegando 0 volts através do resistor aqui nesse fio laranja, pessoal. E aí, o que vai acontecer? Está chegando 0 volts, estado vai valer 0. E aí, quando eu faço aqui digital write com o valor 0 aqui, ele vai desligar. Quando eu pressiono, tem o valor 1, vai acender. Quando eu desligo, vai ter o valor 0, vai apagar. Beleza, pessoal? Show de bola? Vou dar continuidade aqui na nossa discussão. E a gente começa com uma pequena revisão, né? A gente já falou sobre os tipos de variáveis, né? Então, inteiro, que vocês já estavam usando desde a aula anterior, né? Vocês botavam lá para, por exemplo, armazenar um valor inteiro, e agora nós temos aqui a capacidade de armazenar essa informação em um número, em um valor booleano, uma variável do tipo bool, certo? O que a gente faz com essa variável? É uma variável que pode se assumir apenas dois valores, 0 ou 1, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, 0 ou 5 volts, beleza, pessoal? Então, para a nossa variável lá, o nosso botão, por exemplo, que só pode assumir dois estados, ou ligado ou desligado, esse aqui é o tipo de variável que a gente vai trabalhar, tudo bem? A gente vai ver já já algumas vantagens de trabalhar com esse tipo de variável, certo? Bom, a gente viu aqui a função pmode, que a gente conseguia já colocar como output, né, para poder fazer com que o Arduino enviasse um sinal elétrico a partir daquele pino, certo? E agora a gente viu que a gente pode usar o input para que o Arduino receba um sinal elétrico, né, para que ele faça, para que ele use aquela porta como uma entrada de sinal, beleza? Aqui nós temos duas funções que vocês também já estão maceteados. Digital write, que a gente vem usando já, né? Que é para escrever, ou seja, para enviar um sinal elétrico em uma porta. E aí, como é digital, pode ser alto ou baixo, ligado ou desligado. E aqui a função digital read que nós aprendemos agora, que o que ela faz? A gente vai lá e lê, né? Recebe, verifica o que está chegando ali. Está chegando um sinal próximo de 0 volts, que aí vai dar o valor lógico baixo, ou está chegando um sinal próximo de 5 volts, que ele vai dar o valor lógico alto, beleza, pessoal? E aí, uma das vantagens de trabalhar com variáveis binárias é que a gente consegue fazer algumas operações com essas variáveis, né? Que são chamadas de operações booleanas, tá, pessoal? Então, com números booleanos, a gente consegue fazer algumas operações. Igual a gente faz com os nossos inteiros, lá a gente pode somar, subtrair, multiplicar. Com os binários, a gente vai ter um conjunto de operações ali bastante especial que a gente pode fazer, tá? E a primeira que a gente vai discutir com vocês é a operação chamada NOT, a operação de inversão ou negação, se vocês quiserem falar, tá? A operação de negação ela é muito simples, pessoal. Ela vai inverter o que está chegando. Então, se estiver chegando 1, ela vai responder 0. Se estiver chegando 0, ela vai responder 1. Nessa animaçãozinha que a gente tem aqui, esse triângulo com uma bolinha na ponta, ele é o símbolo na eletrônica digital para essa operação de inversão, para essa operação chamada NOT. Do inglês não, tá? Então é a negação do que está chegando. Então aqui, ó, por exemplo, se está ligado, o negado de ligado, o inverso, o contrário de ligado é desligado. Então ele vai lá e desliga a lâmpada. Quando ele está desligado, ele vai lá e liga a lâmpada, beleza, pessoal? Então, a gente vai ver que sempre que tiver uma bolinha na ponta, ele vai representar uma negação nessa simbologia aqui, tudo bem? E no C++, na nossa programação, a negação é representada por um ponto de exclamação. Então, se eu tenho ponto de exclamação 0, essa operação aqui vai me retornar, vai ser igual a 1. Se eu tiver ponto de exclamação 1, isso vai me retornar zero. Então eu vou inverter o que está chegando ali, tá, pessoal? Isso aqui eu posso aplicar inclusive numa variável. Então, se eu tenho uma variável que ela é booleana e eu faço a negação dela, isso vai me retornar o contrário, o complemento, o valor negado, o valor inverso dessa variável. Se ela estiver contendo zero, eu faço a negação, vai me dar 1. Se ela estiver contendo 1, eu faço a negação, vai me dar 0. Beleza, pessoal? Vamos testar isso no nosso código? Então, olha só. Nosso código, só para vocês verem, né, como ele está funcionando agora.
Se eu aperto o botão, acende o LED. Eu solto o botão, para de acender o LED, beleza? Só que agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, estado contém a leitura do botão. Eu posso vir aqui, ó, e aí quando ele diz aqui, ó, digital write estado, se estado contiver 0, ele vai ficar apagado. Se estado contiver 1, ele vai ficar aceso. Mas se eu vim aqui botar uma exclamação aqui, o que vai acontecer? Eu vou inverter isso. Então, ó, se o estado contiver o valor 0, não 0 vale 1. Então, ele vai acender o LED. Se eu estiver pressionando o botão e estado valer 1, não 1 vale 0. Então, ele vai apagar o LED. Vamos visualizar isso aqui, pessoal. Olha só. Então, ó, não estou pressionando o botão e ele está aceso. Se eu pressionar, por quê? Porque ó, o estado vale 0, mas aí na negação do 0 é 1, então ele está aceso. Agora eu vou pressionar. Pressionei e apagou o LED. Por quê? Porque ó, agora estado contém o valor 1, está armazenando ali na variável estado o valor 1, porque eu estou pressionando o botão. O que vai acontecer, pessoal? Ó, a negação de 1 vai ser 0, então ele vai apagar. Soltei, acendeu, apertei, apagou. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí uma coisa que é legal, ó, é que eu posso fazer essa negação não tanto aqui como aqui em cima. Eu posso armazenar na variável estado o contrário à negação, o inverso do que essa função me retorna. Então, eu já posso fazer a negação aqui em cima. E aí, o que vai acontecer? Ó? Novamente, se eu aperto o botão, vai apagar. Por quê? Porque agora o estado está recebendo o inverso do que está chegando na porta digital. Então, está chegando 0, mas o estado está armazenando o valor 1. Agora eu estou pressionando, está chegando 1 e ele está armazenando o valor 0. Tem uma propriedade que é interessante, pessoal, que a negação de uma negação é uma afirmação. Então, se eu nego duas vezes, é como se eu não estivesse fazendo nada. Olha só. Então, ó, eu estou negando aqui em cima, então em estado tem um contrário de botão, só que aqui eu estou negando de novo. Então ele vai fazer, vai passar aqui o contrário do contrário. E o contrário do contrário é o valor original. Então, ó, se eu apertar, ele vai acender. Se eu não apertar, ele não vai acender, certo? Como se eu não tivesse nenhuma negação. Então, se eu nego duas vezes, é como se eu não estivesse fazendo nada, beleza, pessoal? Olha só que coisa bacana. Uma outra possibilidade, pessoal, é eu fazer a negação via hardware, tudo bem? Então eu vou inverter o circuito. Nota aqui que no nosso circuito, ó, o nosso pino digital ele vai estar recebendo GND através do resistor. E só vai receber 5 volts se eu pressionar o botão. Eu vou inverter aqui agora, olha só, e vou fazer ele receber ó, 5 volts a partir do resistor. E se eu pressionar o botão, ele vai receber o GND. Então, nota que eu estou invertendo a lógica aqui do funcionamento. Ó, ele está aceso e eu não estou pressionando o botão. Se eu pressionar, ele apaga. Então, eu estou invertendo a lógica aqui do funcionamento via hardware. E aí, olha que coisa da hora. Se eu inverter no hardware e no software, então aqui, estou botando a exclamação aqui, ele volta para o funcionamento original. Por quê? Porque a negação de uma negação é uma afirmação. Então, se eu inverto duas vezes, quer seja por software ou por hardware, ou por uma mistura das duas situações, o que vai acontecer? Ele volta para o funcionamento original. Eu só acendo o LED se eu pressionar ele. Legal isso aí, pessoal, beleza? Então, o que vai acontecer, pessoal? Ó, vocês agora vão ter uma atividadezinha para vocês brincarem, que é o quê? Montar um circuito com dois botões e dois LEDs, tá? Em ambos os casos, o LED deve acender enquanto o botão não está pressionado, certo? Qual que é a pegadinha aí? Um dos botões ele deve estar configurado como lógica positiva e o outro como lógica negativa. Então vocês vão montar os dois casos, um botão com lógica positiva e um botão com lógica negativa, beleza? E aí, para que os dois acendam quando o botão não está pressionado, o que isso vai significar? Significa que vocês vão ter que inverter
a lógica de um deles via software, beleza, pessoal? Então vocês vão fazer isso aí, vão simular e vão submeter lá no AVA para a gente, beleza, pessoal? Então é isso aí. Falou, valeu e bons estudos para vocês. Até mais.